Você sabia que a Pixar já planejou uma sequência de Wall-E, mas desistiu por medo de estragar a mensagem original do filme? Ainda bem, porque esse é um dos melhores filmes já feitos, olhando como entretenimento, mas parando pra pensar, ele é bem perigoso no quesito do viés que ele deixa em nossa mente. Isso eu vou explorar no vídeo de hoje, mas vamos com calma. Você sabia que existe um campo que estuda a psicologia da inteligência artificial? Essa área ela pesquisa como os sistemas das IAs podem exibir comportamentos e capacidades semelhantes aos seres humanos. E no vídeo de hoje eu queria mostrar como isso é um problema. Por exemplo, ainda não temos nenhuma IA que tenha desenvolvido uma consciência e nós já temos uma área que estuda a consciência da inteligência artificial. Isso para mim demonstra que a ciência mudou, porque ela está usando de uma área que ainda é baseada apenas em uma hipótese e é uma hipótese enviesada. E esse vídeo aqui ele seria mais ciência do que isso, porque eu estaria questionando aquilo que as pessoas não estão questionando. Para quem não sabe, a ideia da ciência inicial seria buscar o conhecimento, mas muitas vezes para isso teria que questionar o conhecimento, o status quo. Uma pergunta levaria a novas respostas e essas novas respostas levariam a novas perguntas. Mas se eles estão estudando a psicologia da inteligência artificial, eles estariam se baseando nisto, não é mesmo? Já que estariam se baseando em uma hipótese, em uma pergunta. E se as máquinas tiverem ou elas desenvolverem consciência, não é mesmo? Na verdade, muito do que se diz ciência atualmente, ela é uma convenção mais do que propriamente ciência. Por exemplo, para definirem se Plutão era um planeta, fizeram um congresso em um local específico e só quem estava lá poderia votar. Ou seja, ciência por voto. Já está errado. Sem falar que o governo utiliza muito da ciência para encobrir várias coisas, por exemplo, como o projeto MKUltra, que sempre foi dito como uma teoria da conspiração e atualmente todos nós sabemos que isso é uma realidade. Isso realmente aconteceu e foi encoberto. E por que essa visão da IA ter uma consciência estaria enviesada? Um dos exemplos que nós temos é o filme Wall-E. Nesse filme nós temos representado aquele robozinho que ele é bem carismático, ele é curioso e ele tem de certa forma uma consciência, na verdade. Esse robô no filme, ele tem vários aspectos de seres humanos. Por exemplo, ele sente frio, ele tem medo, ele tem emoções em geral. E nós temos os outros robôs do filme, como a Eva, que também expressam emoções. E tudo isso já cria no imaginário popular, assim como outros filmes, como Exterminador do Futuro, entre outros, que a inteligência artificial, ou então robôs, poderiam criar consciência. Porém, a inteligência artificial seria um emaranhado de códigos, um emaranhado de dados que são combinados para te dar uma resposta melhor. Porque ninguém questiona se a calculadora pode ter uma consciência ou então se o seu computador pode ter uma consciência. Afinal, eles também são um emaranhado de dados que eles vão te dar respostas baseados no sistema binário de 0 e 1, que seria de sim ou não. Nesse caso, eu vou formular aqui uma hipótese de que estão criando essa ideia de uma inteligência artificial poder desenvolver consciência para utilizar a inteligência artificial para o mal e ainda utilizarem a desculpa de que ninguém está utilizando a inteligência artificial para o mal porque ninguém tem controle sobre ela. Mas em realidade, os engenheiros, quem construiu aquela inteligência artificial, tem controle sobre ela, mas dirão que na verdade ela desenvolveu uma consciência ou então que ela atingiu um patamar de evolução ou algo do gênero. E os cientistas, eles são financiados para fazerem suas pesquisas. Por exemplo, se digamos que eu fosse financiado para fazer este vídeo que eu estou fazendo neste momento e eu ganhasse por acaso milhões de dólares, será que eu falaria mal das pessoas que estão me financiando ou eu falaria bem? E sem falar que se uma empresa está financiando um estudo enviesado para confirmar suas hipóteses, por exemplo, digamos que eu estou vendendo robôs e aí então eu financio uns cientistas falando que ter robôs é a melhor coisa do mundo e que vai fazer muito bem para as pessoas, etc. Será que esse cientista ele vai fazer um estudo sério, questionando aquela empresa que está financiando ele para fazer aquele estudo? Ou será que ele vai fazer aquele estudo já baseado
no que o cliente propôs. Eu não estou aqui para dizer que a inteligência artificial seria algo ruim, na verdade eu utilizo a inteligência artificial e muito, e não teria problema nem os robôs nem nada. O que eu quero dizer é que o sistema inteiro, o mundo inteiro já utiliza as coisas para manipular as pessoas, então uma nova máquina, um novo algoritmo que vai ser inventado também vai ser utilizado para manipular as pessoas. Temos que voltar à raiz das coisas, por exemplo, psicologia seria o estudo da alma, ou seja, os seres que têm alma, eles têm a consciência, e uma máquina não poderia ter essa consciência, a menos que tenha alguém por trás dessa máquina. Então temos que ter cuidado para não sermos enviesados e tomar medidas precipitadas, porque se nós viemos com uma nova tecnologia e ela for muito barata, mas ela vai fazer mal para o ser humano, o governo vai preparar anos para entrar no imaginário popular e falar que aquilo lá é muito bom e etc. E a maioria das pessoas só vai aceitar aquilo, mas nós devemos sempre questionar. Muitos impostos são colocados para tirar dos ricos e dar aos pobres, mas por que essas big techs elas seriam afetadas por isso, já que elas têm vários advogados que podem encontrar brechas nas leis para conseguir fazer que eles não sejam afetados por essas novas medidas, por esses novos impostos, ou ainda eles podem ter a possibilidade de colocar o seu dinheiro em um paraíso fiscal, fazendo com que eles não tenham concorrência, e no fim vai ser aquela mesma história do Wall-E, apenas uma empresa, que por acaso deve ser a BlackRock ou a Vanguard, cuidando de tudo, mas claro, com nomes camuflados. Por exemplo, a maior parte das coisas que você compra no mercado, elas são 90% da Vanguard, mas na marca do produto você não vai ver lá escrito Vanguard, você vai ver outros nomes, porque eles têm outros aspectos também. Eles compram a ideia de pessoas que inventaram aquela coisa por milhões de dólares, e aí eles ficam com a empresa para eles, e aí eles começam a mandar em várias coisas. Por exemplo, a mesma pessoa que manda na indústria alimentícia, manda na indústria farmacêutica e etc. Com esse viés eu me refiro às pessoas acreditarem que máquinas podem adquirir consciência. Em primeiro lugar, as máquinas dependem de algoritmos e representações formais, que não conseguem capturar a complexidade de uma mente humana ou de uma consciência. Em geral, os estudos sobre os seres humanos, por exemplo, como as evidências da evolução, de acordo com Araguá e Mariana, demonstram que a consciência humana é diferente do processamento de informações pelas máquinas. As máquinas podem realizar tarefas complexas, mas não possuem a capacidade de sentir, pensar e tomar decisões de forma autônoma. São os seres humanos, já que o ChatGPT, entre outras tecnologias atuais, fazem com que você possa digitar algo e aquela inteligência artificial entender de acordo com os seus dados e te responder algo que faça sentido, porém é só uma interface nova, por exemplo, que nem os computadores. No início, os computadores eles funcionavam no CMD e aí a acessibilidade para aquilo era algo bem mais complexo, até para as pessoas que hoje em dia usam o Linux, sabem que a maior parte dos usuários usam o Windows por conta da sua praticidade, por conta da sua interface mais amigável. Então a inteligência artificial não é algo novo se parar para pensar. O primeiro projeto de inteligência artificial surgiu em 1956. E parando para pensar na consciência humana, ela ainda não é nem totalmente compreendida. Então os seres humanos ainda nem compreenderam a sua própria consciência, mas já acreditam que podem compreender a consciência em outro ser? Ou melhor, ser não, né? Uma máquina. E o problema não seria a inteligência artificial. O problema seria como a humanidade utilizaria ela. Então, para mim, a solução para este problema seria nós levantarmos mais debates acerca disso e não aceitar tudo que o governo impõe. O vídeo de hoje acabou sendo bem diferente do que eu esperava. Eu trago aqui vídeos sobre iceberg e sobre psicologia. E se você se interessou por esse vídeo, você provavelmente vai se interessar pelo iceberg dos experimentos científicos psicológicos, que eu vou estar deixando aí na tela final. Um iceberg é basicamente uma lista dos conteúdos mais conhecidos pelo público indo para os conteúdos menos conhecidos, que representaria a parte de baixo do iceberg. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui e fiquem com Deus.